Para fazer uma boa gestão ambiental nas fazendas de pecuária, é preciso, antes de tudo, saber administrar o abastecimento de água. Mas como fazer isso diante da crise hídrica brasileira? Vamos ver na nossa sala de aula. Olá, agora nós vamos falar nessa aula sobre a gestão ambiental em propriedades pecuárias, enfocando o uso e conservação da água. Então, a água é um fator fundamental para todos. Nós temos nossos problemas diários com a falta da água, né? No Brasil, cada vez mais forte, e a questão da crise hídrica que houve no Sudeste e do centro-norte do Brasil, nós sempre tivemos períodos de escassez de água. Aqui nós vemos uma área que é particularmente afetada pela pouca pluviosidade em cada ano, que são os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais. Mas também os estados onde tem o cerrado brasileiro, às vezes também passa por épocas onde a pluviosidade é muito baixa e levando a preocupação a todos os governantes e também a todos os habitantes dessa região. Aqui são as imagens clássicas que nós vemos através da falta de água, né? A morte de animais, né? Sempre preocupante, porque a falta de água ela afeta a todos, principalmente os pequenos produtores. Nós vemos aqui uma das formas de se fazer o acúmulo de água durante o ano, que são os açudes, mas que geralmente acabam secando quando o período de seca é muito grande. E aqui nós temos represas. Pelo mundo todo, nós vimos que uma das formas de se manter um pouco da água, né, que cai da chuva é através de represa e, com isso, ter um tempo maior de disponibilidade de água para todos. Essa é uma imagem clássica. Esse é o primeiro açude feito no Brasil, que é o açude do Cedro, né? E que nós vemos uma imagem onde tem bastante água e outra imagem com pouca água. Nesse ano de 2017, o açude do Cedro secou completamente. E esse açude do Cedro foi construído na época do Império, através do Dom Pedro II. Então, desde essa época já existe essa grande preocupação da falta de água. Para nós usarmos as águas, nós devemos saber como produzi-las, né? E como é que se produz água? A água vem de diversas fontes, né? Lagos, lagoas, rios, córregos, mas é basicamente alimentado através das chuvas. E as chuvas, elas ocorrem, né, através de vários processos, por exemplo, o processo genético, que a nuvem sobe até a altura da montanha e ali ela solta essa água, formando nascentes, córregos e rios. Então, existe essa preocupação na conservação, né, dessas nascentes, desses córregos e rios, para que a água seja abundante para todos. Por isso, a legislação ambiental, existe as regras de que as nascentes têm que ser protegidas, né, no raio de 50 metros, e também existe toda a legislação relacionada à largura dos córregos e rios, com a manutenção da mata ciliar. E aqui é um projeto em Minas onde foram mapeados, né, perto de Mozarlândia, onde foram mapeadas nascentes de toda essa região. E vocês podem ver através da imagem que é uma região bastante seca. E com a destruição das nascentes vai se tornar mais seca ainda. Então existem esses projetos louváveis de muitas prefeituras, de muitas ONGs, de muitos estados, ações governamentais e não governamentais para a conservação dessas nascentes em toda a região do Cerrado do Brasil.
Aqui nós temos os exemplos, o mais claro de todos é em Extrema, né, em Minas Gerais, e aqui também na região de Leopoldina, também em Minas Gerais, onde os produtores se reuniram e passaram a conservar as nascentes. E com isso se candidataram ao processo que é de produtor de água. O município ele tem essa capacidade e essa possibilidade de se trabalhar com os produtores, incentivando-os a produzir água, ou seja, conservando nascentes para que essas nascentes alimentem os rios de cada região. E com isso também estimulam a produção de mudas que ajudam na recomposição das nascentes e matas ciliares. Aqui nós vemos umas imagens, né, de matas ciliares que foram retiradas, e com isso nós temos o assoreamento de rios e córregos. Isso aí é muito comum nessas regiões onde foram colonizadas primeiramente no Brasil, porque até então as pessoas não entendiam muito bem o papel das matas ciliares na conservação dos rios e na conservação dessa água. E hoje, como vocês viram nas aulas anteriores, quem fez o cadastro ambiental rural mapeou, né, sua propriedade e indicou onde tem nascente e onde tem mata ciliar que devem ser recuperadas. E com isso o produtor ajuda a todos, né, não somente a sua propriedade, mas a todos nessa oferta de água. Vale salientar que cada município brasileiro tem a autonomia para criar esses programas de incentivo para que os produtores recuperem nascentes e matas ciliares. Uma das formas é também a produção de mudas. A indicação é que sejam mudas nativas, de árvores nativas. São árvores que vivem na beira dos córregos e rios e que não morram, né, com essa alta umidade. E com isso existem vários projetos e propostas em todo o Brasil, o que envolve a população de cada cidade, de cada município, envolve os alunos de várias escolas para que recupere essas matas ciliares. E com isso existe essa herança deixada por essas pessoas para o futuro. Salientamos que na agricultura não existe a obrigatoriedade de cercar as matas ciliares e reserva legal. Porém, nas propriedades pecuárias, a reserva legal ela deve ser cercada obrigatoriamente para impedir o acesso, né, do bovino dentro dessa parte de reserva legal. Se a reserva legal ela não pode ser utilizada como uma extensão da pastagem da propriedade pecuária. Como já disse, existe uma tendência mundial de que fazendo grandes represas estaremos conservando a água. Na verdade, isso aí é só parte da resolução de um problema. O ideal seria fazermos pequenas represas, né? E elas podem produzir ou não energia, são chamadas PCH, pequenas centrais hidrelétricas, né? Com isso, você tem um acúmulo maior dessa água ao longo de todo o trajeto de um córrego ou um rio. Lembrando que existe a piracema, os peixes sobem os rios para desovar próximo às suas cabeceiras. E com isso, essas pequenas represas devem ser construídas com a ajuda, né, do poder público local, com essas escadas de peixe, evitando que as populações de peixe desapareçam desses córregos e rios. E quando o município resolver fazer essas pequenas represas, deve levar em conta a época de excesso de chuva e também a falta dela. Por exemplo, nós devemos aqui uma imagem de uma represa completamente assoreada, né? A manutenção
da represa também tem que ser constante para que ela não tenha esse assoreamento. Existem várias outras técnicas antigas, né, para conservar a água ou para aumentar a infiltração da água no solo. Uma das mais antigas é a utilização dessas pequenas represas utilizando rochas, né, e que diminui a velocidade da água e com isso aumenta a infiltração também no solo. Um dos processos mais antigos que existem são a construção de, os incas chamavam de andenes, por isso existem os Andes, que são nada mais do que esses terraços nas encostas. Na Ásia se utiliza muito para a produção de arroz, né? Nos Andes para a produção de milho, batata e na verdade, é uma forma de você fazer com que diminua a velocidade da água, né, a força cinética que a água tem na superfície. Os agricultores conhecem muito bem essa técnica e por isso é aplicada amplamente no Brasil, por causa das chuvas torrenciais, e essa água ela é freada. E não deve ser diferente também para os produtores pecuários. Também tem que se preocupar com isso. Porque o produtor pecuário, quando se utiliza curvas de nível, né, nós vemos na imagem o acúmulo de água, aumenta a infiltração de água no solo e com isso as pastagens elas duram mais tempo, ficam verdes durante muito mais tempo. E com isso evita esse processo de falta de comida para o gado, né? Então, os produtores pecuários que puderem fazer bem planejado essas curvas de nível, o façam porque isso ajuda bastante na sustentabilidade do seu negócio. Uma outra forma que o produtor pode utilizar para manter a água ou ter a água disponível dentro da sua propriedade é um projeto chamado Barraginha. O Barraginha foi uma proposta de um pesquisador da Embrapa de Sete Lagoas e hoje está difundido praticamente em todo o Nordeste do Brasil e também no Cerrado. Nós temos as publicações sobre barraginhas, né? Pode solicitar a Embrapa para ter acesso a essas informações, mas em parceria com as prefeituras, existe essa criação de pequenos açudes, pequenas barragens onde a água da chuva vai acumulando e com isso vai havendo uma lenta infiltração dentro do solo e com isso alimentando as nascentes, né, e córregos de cada região do Brasil. Uma outra forma também de conservar a água na propriedade, isso é muito praticado no centro-norte do Brasil, seriam as barragens subterrâneas, onde são feitas a escavação, né, em linha reta, perpendicular ao fluxo de água subterrâneo. Utiliza-se a lona para impedir, né, a passagem do excesso de água, né? A lona é enterrada, associada a essa barragem subterrânea, existe a criação, por exemplo, de poço, chamado Poço Amazonas. A montante dessa barragem criado esses poços e associado à bomba d'água, existe uma água abundante durante o ano todo. E com isso o proprietário ele pode fazer uso dessa água para irrigação ou para uso doméstico. Na expansão pelo Cerrado, pelos biomas brasileiros, existiam muitas estradas que não foram muito bem planejadas. As estradas elas são fonte básica de erosão em muitos lugares. E elas devem fazer com que contribuam para aumentar a infiltração no solo. Por exemplo, aqui na estrada de terra, a água ela acumula nas laterais e com isso aumenta a infiltração. E na estrada asfaltada nós vemos
que ela foi realizada dentro de uma área de produção, né, de arroz, mas também não impede que a água tenha seu fluxo interrompido. Uma outra forma bastante comum de acumular água dentro das propriedades são as cisternas. Nós podemos ter a cisterna de polietileno e também essas cisternas de placas, que o produtor pode fazê-lo na sua propriedade. Então, são cisternas que devem ter uma manutenção adequada para que essas águas não fiquem poluídas e impróprias para o uso. Nas casas, inclusive nas cidades, já existem vários outros tipos de captação de água. Por exemplo, a água de chuva é canalizada para tanques, onde existe uma descontaminação através do uso do cloro, e essa água pode ser utilizada nas propriedades, nas casas, principalmente para o uso doméstico, para limpeza, para jardim e entre outros afazeres. Uma outra coisa importante é evitar a contaminação das águas subterrâneas. Para isso, a Embrapa desenvolveu esse sistema de fossa séptica com 3 compartimentos. Muito fácil de fazer e evita que as águas contaminadas vão contaminar com bactérias e vírus o lençol freático. Uma outra tecnologia antiga chamada wetland e foi adaptada para a realidade brasileira é a água de esgoto, ou a água doméstica, passar por um sistema de plantas aquáticas antes de ser depositada no ambiente natural. Com isso, as raízes das plantas fazem uma depuração dessa água. Não tem água no meu banheiro, por exemplo. Uma das soluções é a utilização de banheiro seco, que é uma forma bastante ecológica de processar os resíduos, né, humanos. Não tem cheiro, não produz cheiro, se utiliza serragem e ao final do processo nós temos um adubo de primeira qualidade. Nós também devemos evitar o excesso de resíduos que contaminam os nossos córregos e rios. O produtor tem que estar muito consciente disso. Por exemplo, os resíduos utilizados dentro de uma propriedade tem que ser armazenado e ser recolhido. Hoje nós temos o INPEV, que é um órgão que recolhe essas embalagens em todo o Brasil. E uma forma de utilizar água sem problema é através do clorador, né, que é bastante útil para utilizar nas propriedades rurais. A Embrapa desenvolveu esse clorador, onde nós temos usando água de qualidade. E aqui nós temos também um monge, também chamado de ariete, né, e que leva essa água através da gravidade para as casas. Uma outra forma de conservar a água é por exemplo, sistemas silvopastorias. Já foi provado que o eucalipto não é o que mais drena a água do solo. Ele, assim como todas as árvores existentes no mundo, drenam água, né? Por exemplo, ele drena em torno de 900 mililitros por ano, né? Na Mata Atlântica nós temos 1.200 mililitros e na floresta amazônica 1.500, ok? Bom, pessoal, aqui nós fazemos nossas considerações finais. Nós vemos que a conservação da água envolve desde das nascentes, né, a conservação das matas ciliares, evitar jogar resíduos nas propriedades rurais, sistemas silvopastoris, curvas de nível, né, e também o correto uso dessa água nas casas que existe pelo Brasil afora. Então, são técnicas bastante simples e úteis para que o produtor possa utilizar e estão disponíveis tanto no Senar quanto na Embrapa e outros órgãos
do governo. Obrigado e nos vemos numa próxima oportunidade.